Irmãos queridos, durante a minha vida pastoral, vou completar 32 anos como pastor e 7 anos, mais 5 anos que eu trabalhei sem ser pastor, né? Colportor e ajudando outros a colportarem, venderem livros para a faculdade, fazer faculdade de teologia. E nesse período fiz, infelizmente, centenas de funerais, mas nunca tive ciência da proximidade da morte, ou um susto de morte, uma preocupação de morte com alguém que fosse tão próximo de mim como é o meu pai. E ontem, meu pai estava ajudando meu irmão mais novo na fazenda, mexendo com gado lá, e ele passou mal, e ele caiu no cascalho, machucou um pouquinho, e a cidade que ele mora é um hospital muito pequeno, não tem nem raio-x, e quando meu pai chegou uma pessoa também com um AVC, e uma outra pessoa sofreu um acidente grave, e numa cidade pequena aí você fica preocupado, e eu então pedi oração num grupo de WhatsApp, 2 grupos, e também postei no Instagram. Eu quero agradecer você está vendo que eu estou leve hoje. Ontem eu tive um baque, na hora do pôr do sol eu tive uma crise de choro. Por quê? Porque Deus odeia a morte. A morte é o inimigo. E se você ler o que Ellen White escreve e comenta no momento da dor em que ela perdeu seus filhos, 2, uma criança e um adolescente, e o seu esposo aos 60 anos de idade, a revolta dela com a morte, não com Deus, com a morte. Eu nunca tive ciência, conhecimento de como era esse negócio. E, lógico, meu pai não é uma criança, não sei se o pai está assistindo, o pai tem 83 anos, mas o meu pai, eu tenho a lembrança do meu pai, essa foto não é recente, eu acho que é do ano passado, pode colocar para mim, não, está no outro, esse é o meu pai, já tem um tempinho, mas a primeira, onde está? Ele está na mula dele. Está aí a mula dele? Então, até achar a mula dele, essa é a minha mãezinha. Ficou órfã quando a mamãe dela deu à luz. Ela é polonesa, Evelyn Banach-Grittner, e meu pai, esse cara bacana aí. Essa foto já tem um tempinho. Era a foto que eu tinha deles aí no WhatsApp. Aparece a mula dele aí, não. Aí, ó. Esse é o meu velho. Esse é o orgulho que eu tenho. Eu falei, eu vou levar essa foto. Assim que eu gosto de ver meu pai. Aí essa semana ele falou assim, ô filho, sabe que está na cabeceira do cavalo, ali embaixo da cabeceira, tem um cabresto. Ele falou assim, você perdeu meu cabresto essa semana? Eu falei, não pai, eu usei o cabresto, o pai me ensinou, pega no prego, vai no prego. Não, sumiu meu cabresto. Eu falei, então eu vou comprar o do cabresto, mas não fui eu. Perdi o teu cabresto. E eu fui atrás de um cabresto aí, só achei cabresto de plástico. Não faz mais cor de couro nessa região. Tem que ir para Lages. E eu gosto de ver meu pai assim, né? Bota, chapelão, facão na cinta, cuidando do gado na fazenda. E só que o meu pai ontem nos deu um susto muito grande, mas graças a Deus ele está em casa. Eu quero agradecer com muita gratidão, eu sei que foram mais de 1000 pessoas que eu soube que oraram. Então, muito obrigado a você que orou pelo pai, está em casa. Segunda-feira ele vai para um centro maior, Lages, vai passar com o médico, mas ele está estabilizado. E hoje à tarde eu estou indo para lá, para ficar um pouco perto. E eu batizei meu pai em 2007, e hoje de manhã nós conversamos. E eu falei assim, pai, é um aviso de Deus. O senhor teve um mal súbito, podia ter dado um AVC, porque a pressão dele foi lá para cima, um infarto. Um aviso de Deus. Viva preparado. Todos nós, irmãos, temos que vir todos os dias preparado. Todo momento. Então, quero orar a Deus, agradecer você, querido amigo, querido irmão, que no Instagram mandou aí mais de 500 mensagens de oração. Os meus amigos de vários lugares do Brasil e do mundo que a gente tem. E os irmãos que oraram, a Sala 57. Obrigado, Val. Obrigado aos irmãos da Sala 57, onde às vezes eu falo, os líderes da igreja. Irmãos, pastor, alguém falou assim, tem que se acostumar, ele é velho e tal. Ok, eu sei disso. O pai não vai ser eterno. Mas, irmãos, o último inimigo a ser destruído é a morte.
Aí você fica imaginando, né, toda uma situação de funeral, tal, bate a tua porta, um dia a desgraça vai bater a nossa porta. Se é que já não bateu na vida de alguns aqui, familiares, lógico. Mas Deus não quer isso. Deus não nos criou para o pó, Deus nos formou do pó para a vida eterna. Nossa vida não termina, como a minha filha mais nova esses dias, pai, nós não fomos criados para viver no chão. É isso. Nós somos criados para viver eternamente. Nós somos filhos de um Deus imortal. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, ao estudarmos a Tua palavra, que a autoridade e o poder venham do Senhor. Apesar do instrumento e do vaso da personalidade humana, faça necessário a Deus clamar e reconhecer que só o Espírito de Deus é capaz de falar. Prega ao Teu povo nessa manhã, aqui presencial e através do YouTube, nós clamamos ao Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Pode colocar o tema do sermão lá. Irmãos, vocês sabem que esse é o terceiro sábado. Não, esse é o segundo sábado. Nós começamos a falar sobre as parábolas do reino, ainda temos mais 3 parábolas para tratar. E hoje nós vamos tratar uma parábola, e o título do sermão é esse aqui, ó. A responsabilidade das 7 estrelas no tempo do fim. Vamos lá. Alguém responde para mim aqui. Quem são as 7 estrelas de Apocalipse? Quem são as 7 estrelas da palavra de Deus? Quem são as 7 estrelas? E essa parábola fala sobre as 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? Qual é a sua responsabilidade? Há silêncio no auditório. Vamos perguntar para os universitários. Quem são as 7 estrelas? Muito bem, vamos aos textos bíblicos. Coloca lá para mim. Então o sermão hoje vai ser interativo, irmãos. O pastor vai ligar. Pai, que o pastor vai ligar. Pode deixar que eu controlo aqui. Obrigado. Muito bem, não passou, depois passa. É isso. Abra a Bíblia nesses 4 textos. Mateus 24, 45 a 51 é o texto da parábola. Apocalipse 1, 12, 13, 16 e 20. Primeira carta aos Coríntios 13, 1 a 3. E 2 Timóteo 4, 1 a 5. Ok? Abra a Bíblia lá. São Mateus 24, verso 45 até o verso 51. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Feliz, bem-aventurado é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros ou conservos, e a comer e a beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Apocalipse 1. Mostra para o povo da tela lá, queridos, de novo o texto, senão o povo não vai lembrar. Apocalipse 1, 12 e 13, 16 a 20. Apocalipse 1, 12, 13, 16 a 20. A parábola que nós vamos estudar é a parábola do servo mau e do servo fiel. Apocalipse 1, 12 e 13 diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, o Senhor Jesus Cristo, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Verso 16 a 20. Tinha na mão direita 7 estrelas. Quem são as 7 estrelas? E da boca... A igreja? Não, a igreja são os candeeiros. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes.
e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando Jesus, estou falando de Jesus, mas ele tinha as 7 estrelas. Quando vi Jesus, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: João, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois as coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer depois destas. Resposta: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Quem são os 7 anjos? Os pastores da igreja, os líderes religiosos. Jesus contou a parábola de São Mateus 24, falando para os líderes judaicos daquela época, que receberam uma tremenda responsabilidade, um privilégio enorme, os oráculos de Deus, através dos profetas, Moisés, os homens do passado, e eles então não fizeram bom uso daquilo. Nós vamos ver agora que Jesus passou os seus oráculos, o pão, o alimento, o sustento para a sua igreja. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E as 7 estrelas são os 7 anjos, aqueles que ministram na igreja de Deus. Irmãos, como isso deve ser feito? Porque não basta o pastor, o ancião, o líder religioso, o responsável religioso atuar nas coisas de Deus. Ele tem que atuar de acordo com a orientação de Deus. O que ligares na terra será ligado. Um pastor, quando age de acordo com a vontade de Deus, tem a assinatura de Jesus, mas quando ele não age, não prega, não fala segundo o que está revelado, ele ofende a Deus. Então, 2 maneiras nós devemos, tem lógico, todo um arcabouço aí de ensinamentos, interpretações e formas de falar, mas eu vou manejar a palavra, mas eu vou usar aqui 1ª carta de Coríntios, capítulo 13. O primeiro aspecto, irmãos, da pregação de um pastor, de um líder religioso. Primeira carta de Paulo a Coríntios 13, você conhece o texto, verso 1 até 1 Coríntios 13, abra a Bíblia lá, do verso 1 em diante. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ellen White diz: o motivo puro santifica o ato. O motivo puro santifica o ato. Todo pastor tem que ter uma motivação para a salvação da pessoa. Isso é o verdadeiro amor. Amor, irmãos, não é uma conivência com o erro. Isso é uma falsa amizade, isso é um falso amor. Pastor que ama, não apenas alimenta o rebanho, mas avisa o rebanho que o lobo está chegando. Sempre orei a Deus para que as minhas motivações fossem motivações segundo o coração de Cristo. Porque o motivo tem que ser puro. O motivo tem que ser santo para que o ato seja puro. Minha motivação ao pregar as verdades da Bíblia é a tua salvação, a nossa salvação. E isso tem que ser feito com amor. E isso só vem através do Espírito Santo. Agora o último texto e vamos para a parábola. 2ª carta de Paulo, tão conhecido. Esse texto eu gosto de repetir. Parece que os pastores têm medo disso aqui. 2ª carta de Timóteo, capítulo 4, do verso 1 até o verso 5. Paulo fala,
olhando duas, Pedro fala muito da maneira como um pastor, o presbítero, o bispo, que é tudo o mesmo nome, deve trabalhar, servir a igreja. Mas aqui Paulo diz, conjuro-te, essa expressão é muito forte. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Eu não entendo por que um pastor deveria ir para uma outra fonte primária que não a palavra de Deus. A Bíblia não orienta você fazer um sermão começando com fontes que não seja a primeira fonte a palavra de Deus. Prega a palavra. Prega os meus oráculos, Antigo e Novo Testamento. Timóteo, conjuro você. Prega a palavra. Insta. É oportuno? Não é? Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Por que, irmãos, como ministério, como igreja, deveríamos fugir das doutrinas de Deus? São as doutrinas de Deus, da aceitação da força da verdade que transforma e que regenera. Jesus disse, quer me conhecer? Conheça as minhas doutrinas. Conheça a minha palavra, a minha verdade. Longanimidade e doutrina, pois haverá tempo. Esse tempo está aí, irmãos. Em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina pura, límpida e verdadeira de um Deus Criador, de um capítulo literal de Gênesis, capítulo 1. A sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Pastor, prega o que eu gosto de ouvir, prega que está tudo bem, prega que o pecado é aceitável, prega que Deus me ama do jeito que eu sou, não preciso de regeneração. Prega, pastor, assim, leve, gostoso, suave. Diz que a paz e segurança, que o mundo vai melhorar, que o comunismo deverá entrar no Brasil, talvez, não sei, Deus sabe. E que está tudo jóia, legal. O mundo está... É gostoso, é fácil, posso até ficar brincando aqui com isso. Coceira nos ouvidos de ouvir... E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suportas as aflições, faz um trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu mistério. Agora, abre a Bíblia lá em São Mateus 24, deixa aberta lá. Vamos ao texto. São Mateus capítulo 24. Vamos ler lá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, os seus irmãos, o seu próximo, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Muito bem, vamos pegar aqui palavra por palavra. O Senhor, vou fazer uma transliteração. O Senhor Jesus Cristo deu para mim, para nós os pastores, os presbíteros, anciãos, os bispos da igreja, que significa a liderança da igreja, nos deu o maná, o pão do céu, para dar aos irmãos, ao próximo, conservos, companheiros, de esse tipo de alimento. Feliz e bem-aventurado é o pastor, é o servo, é a estrela, a quem quando seu Senhor vier, achar fazendo assim. Agora imagine a seguinte cena. Moisés, durante 40 anos, eu vou enviar o pão do céu, contendo todos os elementos necessários à saúde, à longevidade e à preservação, o maná. E aí Moisés acorda um dia, olha o acampamento de Israel cheio de maná, e diz assim, povo, deixe o maná, vamos comer boi hoje, carne, bife, churrasco. Vamos fazer uma churrascada aqui. Mas Moisés mandou dar maná? Não. Deus mandou dar maná, mas hoje eu estou a fim de dar uma festa. Vamos comer carne.
Passa mais um tempo, o maná continua caindo. Moisés um dia acorda e falou assim: esquece maná, está muito... Hoje é ovelha, vamos abater o rebanho aí, vamos comer carré de carneiro e bem passado, vamos comer carré de carneiro. No outro dia, passa um tempo, Moisés fala: olha, hoje é frango. Todo mundo tiver frango, não sei se tinha naquela época. Todo mundo tiver frango, estou fazendo um uso parabólico aqui da palavra. Deus mandou dar maná, não adianta você querer oferecer outra coisa no lugar. Tem que pegar a Bíblia, pregar a Bíblia. Então, quando Jesus vier, eu me apresentar diante dele como um fiel servo, que eu espero continuar sendo, pela graça de Jesus, imperfeito, mas sendo fiel. Senhor, eu preguei a palavra. Eu não preguei Nietzsche, eu não preguei Marx, eu não preguei LGBT+, eu não preguei isso, eu preguei Jesus Cristo e este crucificado. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, o Evangelho que transforma. Esse é o sustento, irmãos. O que sustenta a minha fé hoje, o que sustenta a tua fé hoje? O mundo está apodrecendo e Jesus vai voltar. As pessoas estão precisando de uma comida bíblica, substanciosa, amparada na palavra. Qual é o alimento, qual é o sustento que eu tenho que dar para você? Do que eu tenho que me alimentar? Prega a palavra. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. O que é comer a carne e beber o sangue de Jesus? Vou repetir isso, eu já repeti algumas vezes. Comer a carne e beber o sangue de Jesus é se alimentar da sua palavra. Vou usar a ilustração que é usada pelo dom profético. Vamos imaginar que a tampa da minha garrafa seja uma semente de milho. Semente de milho. Por que, irmão, se eu colocar uma semente de milho no solo, devidamente hoje adubado, calcareado, um solo adequado, um solo ajustado para isso, como é que é a palavra? Um solo preparado. Precisa de duas coisas: o solo tem que ser fértil, 3 coisas. Além de um solo fértil corrigido, hoje a terra tem que ser corrigida na sua maior parte. Um solo corrigido, um solo tornado fértil, infelizmente precisa dos fertilizantes, na maior parte. Um solo fértil precisa de umidade e calor. O que acontece com a semente? Ela vai? Mas por que ela brota? Porque dentro dela, Ellen White diz, Deus colocou um princípio germinativo. Existe vida dentro de uma semente. Brota a semente, forma-se o caule, a espiga e as outras sementes na espiga. E porque Deus colocou vida dentro de uma semente, eu estou aqui vivo e você está vivo, porque hoje de manhã eu comi banana, maçã que eu sou obrigado a comer todo dia, e aveia que a minha esposa fez com castanha, com uva passa, com ameixa, com sementes, tudo que veio, porque existe um princípio germinativo, existe vida dentro de uma semente. Muito bem, a Bíblia diz assim, a palavra de Deus é a semente. Qual o princípio germinativo que está aqui dentro? Não sei se você vai entender o que eu vou tentar te falar. Ou você pode olhar um sermão que eu tenho só sobre isso. A vida de Deus está dentro da Bíblia. A vida de Deus está dentro da Bíblia. Quando você se alimenta da palavra de Deus, você recebe a própria vida de Deus através do Espírito Santo. Tão misterioso quanto é uma semente. Como que uma semente? Só que a semente ela tem que morrer. Ela morre para nascer várias outras em seu lugar. Assim morremos para o mundo, para a carne e para o diabo, e nascemos em Cristo Jesus para produzir outros frutos para a honra e glória de Deus e alimentar os conservos, os companheiros, os irmãos da igreja. Irmãos, eu sou o servo de vocês. O pastor é o escravo de Jesus Cristo. Louvado seja Deus pelo meu Senhor. E vocês estão sob minha responsabilidade. E eu preciso dar o pão, o sustento, a palavra de Deus. E eu quero ser um bem-aventurado, um feliz, porque posto que muitas vezes, todos os pastores às vezes falham, às vezes faz uma colocação não bem feita, e às vezes nós erramos na forma, mas nunca devemos errar no conteúdo.
Então vamos a algumas citações que estão aqui. Já lemos. Então vamos lá, agora tem um pouquinho de paciência. Quem são as 7 estrelas na mão direita do Filho do Homem? Presta atenção, obreiros evangélicos, página 13 e 14. Os ministros de Deus são simbolizados pelas 7 estrelas, que aquele que é o primeiro e o último tem sob seu especial cuidado e proteção. As suaves influências que devem ser frequentes na igreja acham-se ligadas a esses ministros de Deus, aos quais cabe representar o amor de Cristo. As estrelas do céu acham-se sob a direção de Deus. Ele as enche de luz, guia e dirige-lhes os movimentos. Se o não fizesse, essas estrelas viriam a ser estrelas caídas. O mesmo quanto a seus pastores, ministros. Ministro é mais do que pastor, é aquela pessoa que ministra. Eles não são senão instrumentos em suas mãos, e todo o bem que realizam é feito mediante o seu poder. Pode deixar a tela aqui. Essa parábola, se você é um pastor, meu querido amigo, colega de ministério, se você é um pastor, essa parábola é para você. Essa parábola foi dada para os guias religiosos da época de Jesus, transferida para aqueles que cuidam das coisas de Deus aqui na terra. Eu acho muito engraçado, e eu procuro minimizar muito, e eu agradeço muito a vinda do Lindolfo, da minha Marna. Pastor, eu vim te conhecer. Eu fico assim, meu pai, o que traz uma pessoa para me conhecer? Quem sou eu? Apenas um instrumento de Deus, oxalá eu seja. Porque o importante é a mensagem, não o mensageiro. O importante é Jesus e não o pastor. Como disse Billy Graham, eu não quero ser conhecido na terra, eu quero ser conhecido no céu. Não estou dizendo que eu não gosto de uma pessoa que diga isso, mas eu digo, Deus, por favor, que isso jamais mexa com qualquer coisinha, achando que eu sou alguém. Eu sou um escravo de Jesus Cristo, eu sou um servo dos meus conservos, da minha igreja, dos meus irmãos. Por isso eu tenho alegria, querida e amada, tu sabe quem é. Meu irmão querido também, você sabe quem é. Amanhã à noite vou dormir na tua casa, você sabe quem é. Pastor, teus projetos, construir igreja, distribuir 100 mil grande conflito, terminar a central junto com a liderança, construir igreja, ganhar almas, minha ambição são almas. Porque eu sou um escravo, sou um servo. Eu não sou uma autoridade, eu não tenho honra, eu não tenho glória, eu sou um servo. Mas um servo cuidado e protegido pela graça e misericórdia de Jesus Cristo. Seguindo os ministros de Deus, Cristo é representado como tendo 7 estrelas em sua mão direita. Isso nos assegura que nenhuma igreja fiel a seu encargo necessita temer o fracasso, pois nenhuma estrela que tenha proteção do Onipotente pode ser arrebatada da mão de Cristo. Isto diz aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas. Estas palavras são ditas aos que ensinam na igreja, aqueles a quem Deus confiou pesadas responsabilidades. Pastor Paulo, Domingos, Cleiton, eu, Miguel, Diego, todos que servimos a Deus aqui, os que ensinam na igreja, ministram, primeiramente, aqueles que recebem, têm essa incumbência, essa responsabilidade. A maior alegria, Dr. Rodor, meu querido amigo, não sei o que você gosta de mim, mas eu gosto mais do senhor. Uma mente, um homem diferente, um pensamento lúcido, um homem que tem PhD, aliás, ele tem ThD, ele é doutor em filosofia, e ele estava me contando, eu fui à casa dele um tempo atrás aí, ele estava me contando que ele chegou para o pastor Mário Veloso, um fiel servo de Deus, e disse, o pastor, ele perguntou para o doutor Veloso, uma das mentes mais cultas que essa igreja tem, já idoso, perguntou para o pastor Mário Veloso, se é que não faleceu, disse, Veloso, são amigos, por que nós tivemos que fazer ThD, estudar 10 anos dentro da universidade? Diz que o pastor Veloso falou para ele assim, Rodor, por causa da fraqueza humana, por causa das vaidades humanas. Estando na casa do pastor Rodor, irmãos, ele falou algumas coisas para mim. Ele é um conselheiro, é um pastor conselheiro. Eu tenho
eu tenho o pastor Amin Rodor, uma referência como homem de Deus. Foi meu professor no mestrado. E ele botou a mão no meu joelho e disse: vamos orar, Gilson. E quando ele orou, ele falou uma coisa na oração que me deixou grato a Deus e também muito pensativo. Ele disse: Deus, obrigado que na pandemia o pastor Gilson, estando em São Paulo, foi uma referência para os pastores mais jovens de como um pastor adventista deve se portar, pregando a palavra e a verdade para esse tempo, porque Jesus em breve vai voltar. E aí ele falou, botou a mão no meu ombro na saída, ele caminha um pouco com dificuldade, falou assim: Gilson, você foi uma referência para os pastores mais jovens. Aquilo me fez tremer. Não me orgulho de nada. Mas, irmãos, esta parábola diz: dê o alimento correto. E o alimento correto hoje não é pregar vã filosofia, mas pregar a palavra do Senhor. O Senhor mostra muita citação do dom profético. Acreditam no dom profético. Esteve presente do Gênesis, está no Apocalipse. Sempre o povo de Deus teve no seu meio o dom profético. Patriarcas, profetas, apóstolos que eram profetas, Jesus Cristo profeta, a igreja primitiva cheia de profetas, e a igreja no fim teria o dom profético. E eu não me envergonho de dizer que eu acredito no dom profético em toda a Bíblia. E a igreja remanescente guardaria os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus através do dom profético. Não me envergonho. Um dia eu vou pregar, eu acho que eu tenho um sermão aí sobre isso, dom profético no tempo do fim, como vai ser atacado. Irmão, servo fiel e prudente é o sábio. Repreensão aos líderes religiosos. Agora eu estou pegando o contexto. Jesus estava fazendo uma repreensão aos líderes religiosos que abusaram, negligenciaram e perverteram os dons da graça de Deus no tempo do aparecimento do Messias. Então ele falou: vocês são servos maus. O ministério atual, o que é então, né? O ministério atual que deve ser de um atalaia amoroso e fiel ao texto sagrado, fazer uso correto dos privilégios e revelações de que já dispõe. Não tem que inventar, irmãos. Está aqui o esboço. 1189 capítulos. Pastor, vai pregar o quê? Não, só vou orar a Deus para ele me dizer o quê da Bíblia que eu vou pregar. Eu não tenho, vou ler um livro ali. Tá. Não. É aqui, ó. Eu já tenho do que pregar. Deus já dispôs. O homem propõe, Deus dispõe, como diz o pastor Rodor. Qual é o alimento para o alimento para hoje? Veja, irmãos, como eu preciso ser obediente. O Senhor manda que seus pastores, seus ministros apresentem a palavra da vida, que preguem não filosofias e vãs sutilezas. Colossenses 2,8, nem a falsamente chamada ciência, 1 Timóteo 6,20, mas o Evangelho, o poder de Deus para a salvação, Romanos 1,16. Conjuro-te, pois, escreveu Paulo a Timóteo, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, reprendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão ou não suportarão, mesma coisa, a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, coceira, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, faz obra de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Olha o que está escrito aqui, nessa incumbência, cada pastor tem o esboço da sua obra. Nessa incumbência, cada pastor tem um esboço da sua obra. Eu creio que meus colegas pastores já leram, já releram, já destruíram a coleção de citações do livro Ministério Pastoral. Eu tenho um esboço, eu tenho um caminho, eu tenho uma orientação divina. Faça isso, pastor. Vá por esse caminho, pastor. Prega isso, alimenta o povo com isso. Vamos avançar. Isso, muito bem. Vou terminar aqui, ó. Nessa incumbência, cada pastor tem um esboço de sua obra. Irmãos, pregar a tardança do noivo ou a brevidade do seu retorno?
Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, aquela estrela, achar fazendo assim, virá o Senhor. Mas o pastor infiel diz assim: não seja alarmista, sensacionalista, não é para agora. Estamos por conta de Deus, irmãos. Tudo já se cumpriu. Há uma citação que corre nas minhas veias. Diz assim: uma crise aguarda o mundo. Uma crise sem precedentes aguarda o mundo. E entre 20, os que seguem a Jesus, apenas um está pronto para enfrentar a crise. Então, em breve, irmãos, você vai ter que entender o que é viver pela fé e não pela vista. Jesus não demorará, Jesus em breve virá. Meu Senhor não demora-se. Ele previu uma tardança, estamos no final da tardança, mas Jesus vai voltar. Quando menos se espera e a tua vasilha estiver com óleo, com azeite, você entrará para a festa. Mas se não estiver cheio do Espírito, não entrará. A nossa redenção está próxima. Estou finalizando. Vivemos nas cenas finais da história da terra. A profecia cumpre-se rapidamente. As horas de graça escoam-se depressa. Não temos tempo, nem um momento para perder. Não sejamos achados dormindo na guarda. Ninguém diga em seu coração ou por suas obras: meu Senhor tarde virá. Que a mensagem da breve volta de Cristo ressoe em fervorosas palavras de advertência, persuadindo homens e mulheres de toda parte a arrepender-se e fugirem da ira vindoura. Eu não tenho medo de pregar isso aqui, eu tenho prazer de pregar isso aqui. Eu estou entregando para você o alimento. É o que Jesus esboçou para mim: Jesus, vai lá e pregue isso. Fevereiro de 2020. Ordem do governo municipal, estadual, São Paulo fecha tudo. Tive uma professora usada por Deus, Sônia Maria Mastrocola Gazeta. Espero que a senhora use isso como um elogio, professora de português. Na faculdade de teologia, no primeiro ano, a professora, cheia do Espírito, tinha uma visão das coisas. E ela exigia que cada semana nós entregássemos um trabalho da Veja, isto é, manchete da época, procurasse um fato bíblico, profético, relacionado com um acontecimento semanal, 1988. Eu aprendi, eu gostava de fazer essas pesquisas. Na época, um ser humano aí estava começando a falar que crianças de 13 e 14 anos deveriam começar a ter atividades sexuais. Então eu fazia pesquisas sobre fatos da política, da economia, da história do mundo, para achar um elemento bíblico ali em cumprimento. Eu aprendi isso. Fechou a igreja do NASP. Pastor, vamos fazer estúdio. Estúdio? Vamos fazer live. Proibido live na igreja do NASP. Se um dia você entrar na igreja do NASP e ouvir eu falar a palavra live, é que eu estou falando que foi proibido. Não é live, é sermão. Não é estúdio, sofá, é púlpito. É Bíblia. Fui para casa, caí de joelhos, disse: Senhor, o que queres que eu pregue? Me debrucei. O que está acontecendo? Primeiros escritos, Bíblia, Hebreus, Lucas, Mateus, Marcos, Apocalipse, sexto selo, abertura, meio, final. Opa, achei. Estava ali o esboço, só procurava achar. No final do sexto selo, antes da volta de Jesus, eu irei abalar o mundo através de epidemias. E Deus me deu 2 sermões: o abalo das potestades do céu na abertura do sexto selo e o abalo das potestades da terra no final do sexto selo. E Deus achou por bem que um desses sermões passasse de 1 milhão de pessoas. E a igreja se levantou da divisão sul-americana com apoio da administração. Eu pedi. Divisão Sul-Americana, os meus colegas da Casa Publicadora, Novo Tempo e os seminários, fizemos 20 eventos escatológicos. Só Deus sabe as milhares de pessoas que se entregaram a Jesus e voltaram para a igreja. Eu não fiz estúdio, eu não fiz live. Deus disse assim: você tem um esboço, filho.
o abalo das nações. Deus abalou o mundo fechou em poucas horas. Fomos enganados em muitas coisas. E ainda não temos noção, talvez só no céu teremos, dos enganos que fomos submetidos com coisas que eu não posso mencionar aqui, senão alguém aí que não tem cabelo manda me prender. Um colega saudável, dedicado, amoroso, com pessoas aqui ao nosso lado, não posso mencionar o nome e a cidade, de repente foi para o hospital, porque um amigo salvou, ele ligou para o amigo, falou, está acontecendo isso, falou, corra para o hospital que você está morrendo. 3 médicos afirmaram, causa, você está sofrendo esse infarto, quase morreu. E você tomou vacinas. Estou apenas contando o fato. 3 especialistas, porque ele tem condições, foi em 3. Sim, você foi enganado. Não sabemos. Isso, irmãos, pode acontecer ano que vem. Isso pode acontecer semana que vem. O mundo pode ter um colapso daqui a alguns dias, não sabemos. Uma crise aguarda o mundo, uma crise sem precedentes. Esteja preparado. É isso que nós temos que pregar. Ok, vamos avançar. Basta que eu acho que travei aqui. Nossa redenção está próxima. Logo chegará o lar prometido. Por muito tempo temos esperado pela volta de nosso Salvador, mas nem por isso é menos certa a promessa. Logo estaremos em nosso lar prometido. Ali Jesus nos guiará para junto das águas vivas, que manam do trono de Deus, e nos explicará as providências escuras pelas quais na terra Ele nos fez passar, a fim de aperfeiçoar-nos o caráter. Ali contemplaremos com visão não obscurecida as belezas do Éden restaurado. Por muito tempo temos esperado, mas nem por isso é menos certa a promessa. Logo estaremos em nosso lar. Assim, essa mulher deu a vida e o seu esposo estão sepultados lá em Battle Creek, juntos, aguardando o retorno de Jesus para receberem a coroa da imortalidade. Aquele que prometeu vir, virá, não tardará. Vamos seguir. Vamos seguir. Frente para frente. Servo, o destino final, servo fiel. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Servo mau, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu não quero ser um servo mau, um hipócrita, um infiel. Quero ser um servo fiel. E cabe a nós, os líderes da igreja, os pastores da igreja, sermos fiéis ao esboço de Jesus Cristo. A maior recompensa, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria, no prazer, na satisfação do teu Senhor. Irmãos, o que é entrar no gozo do Senhor? Fala para mim. A Bíblia diz, Jesus disse, Isaías disse, ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Entrar no gozo do Senhor é ver pessoas no céu que lá chegaram, porque você foi um instrumento de Jesus ao levar um grande conflito, ao dar um estudo bíblico, ao pregar sermões, ao visitar, ao influenciar. Você vai ter a alegria de Deus, o gozo do Senhor, a satisfação de Deus. Que alegria, às vezes, a gente sente como pastor aqui. Pastor, voltei para a igreja. Davi Melo, meu querido amigo, um ex-pastor, voltou para a igreja porque o Espírito Santo nos usou. Um outro ex-pastor, quero me lembrar o nome daqui, o Diógenes de Oliveira. Várias pessoas ouvindo o trabalho que a igreja fez, o Espírito Santo fez. Não o pastor justo, não eu, mas Cristo seja exaltado. Alegria. Andressa, Patrícia, Denise, mensagem, estou voltando para Jesus. Que alegria. Imagina chegar no céu um dia, uma pessoa te abraçar. Ô Gilson, meu nome não vai ser mais Gilson, né? Você sabe que eu não gosto do meu nome. Não é que eu não gosto, eu não sou mimimi. Meu nome não tem final bom, né? Gilson. É Gilson, ninguém fala som.
Já brinquei aqui, devia ser o Giovanni. Falei para a mãe, não botou o Giovanni, nome mais bonito? Mas é Gilson mesmo. O Naco é meu irmão Giovanni. Alguém me chama, talvez meu nome seja, sei lá, vou inventar um nome aqui. Joabe, tá bom, Joabe? Ô, Joabe, onde é que você está? Joabe? Ah, não veio hoje. Talvez meu nome seja Joabe. Ô, Joabe! Joabe, eu estou aqui porque Deus usou você através do sermão. Eu vou ficar feliz? Aí Jesus vai olhar. Sabe o que é ser feliz, filha? É isso. Eu vou participar da alegria que só Deus sentirá. Vamos terminar. O pastor fala de terminar, está 15 minutos que não termina, né? Deus quer salvar almas. E aquele que procura comunicar luz aos outros, será ele próprio abençoado. Chuvas de bênçãos serão. O que regar também será regado. Deus poderia haver realizado seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio, mas a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Jesus, nos preciso partilhar de sua obra, a fim de participar da alegria dele, a alegria de ver almas redimidas por seu sacrifício. Devemos tomar parte em seus labores para a redenção delas. Quer ter a alegria do Senhor? Faça a obra do Senhor. Entra no gozo do Senhor, é ter a satisfação de ver almas no céu que você influenciou. Vamos terminando. Quando os seguidores de Cristo lhe devolvem o que lhe é devido, estão acumulando tesouros que lhes será entregue. Quando ouvirem as palavras, bem-estar, bom e servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Fiel dizimista, fiel ofertante, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, a ignomínia, a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O gozo de ver almas redimidas, almas eternamente salvas, eis a recompensa de todos os que se assentam aos pés nas pegadas daquele que disse, segue-me. Deixa essa citação aqui. A alegria, o gozo, o prazer de ver almas redimidas, almas eternamente salvas, vidas, eis a recompensa de todos os que se assentam aos pés nas pegadas daquele que disse, segue-me. Eu tenho uma pessoa aí, muito amada, muito querida, ela sabe quem é, e ela está me ajudando a ganhar almas. Ela disse, o Senhor sempre repete, a tua ambição é almas, Deus quer filhos. Esse belo e lindo templo, a nossa casa de adoração, a casa de Deus, um dia vai ser destruído, mas almas daqui serão arrebatadas para o reino dos céus. A minha ambição são almas, porque essa é a ambição de Jesus, por isso que ele não voltou. Uma das razões, o maior encontro entre humanos, tinha duas citações verdes, eu já li as duas? Já. O maior encontro entre humanos. Os remidos hão de encontrar e reconhecer aqueles cuja atenção encaminharam ao excelso Salvador. Que alegres conversas hão de eles ter com essas almas. Eu era pecador, dir-se-á, sem Deus e sem nenhuma esperança no mundo, e tu te aproximaste de mim e atraíste minha atenção para o precioso Salvador, como minha única esperança, e eu criei nele. Arrependi-me de meus pecados, e foi-me dado assentar-se juntamente com seus santos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que conversa! O maior encontro entre humanos. Pastor Paulo, Pastor Paulo, trabalhaste para Jesus toda a tua vida, carregando criança pesada na igreja, junto com o pastor Gils. Pastor Paulo, tão amado, tão querido, um homem tão simples, tão amoroso. Pastor Paulo trabalha para essa igreja, trabalhou 40 e poucos anos. Pastor Paulo, eu estou aqui porque você me levou a Jesus. Miriam, eu estou aqui. Dinaldo, eu estou aqui, você me trouxe a Jesus. Você me trouxe a Jesus. Você entende? Que alegria você vai ter. Agora eu prometo que eu termino. 1988. Desculpa, 1990. Havíamos casado com toda a humildade, a pedido da Miriam. Essa coisa mais linda que Deus me deu. Às vezes eu fico apalpando a cama assim, ver se ela não foi arrebatada. Foi bem, não, só queria saber se você está aqui. É uma santa. Como eu amo essa mulher. Coisa mais linda. Linda e santa. Casamos, a pedido dela. Então vou cuidar de você. Final de uma tarde vou na padaria. Eliane, Capão Redondo, comprar pão. Entra um homem, modelo,
Uma estrela. Uma estrela nas mãos de Jesus. Estrela aqui, irmãos, não é Hollywood, tá? Estrela. Alguém que brilha através de Cristo. Tem uma música que eu ouço, faz uns 2 meses que eu ouço ela todo dia. Yeah, no I, but Christ, through Christ, in me. Não eu, mas Cristo através de mim. Não eu. Comprando pão, entra esse homem. Alcides Campo Longo. Fazendo evangelismo no bairro Eduardo de São Paulo. Parece que entrou uma luz. Falei, o que esse homem come antes de pregar? Você é pastor, né? Quer saber? O que esse homem come antes de pregar? Simples. Estava comprando pão, dei a volta no balcão, eu não me conhecia, lógico. Escolhi no balcão, ele sentou numa cadeirinha redondinha. Falou, eu não ouvi. Né? Aí a garçonete trouxe um copo de água mineral, ele abriu um pãozinho d'água. Lógico que tinha um açuquinho em cima, tá? Aquela coisinha gostosa. Um pãozinho d'água e um copo d'água. Mastigou. Limpou, fechou o copo. Olhei para aquele homem e falei, é isso que esse homem come antes de pregar. Um pedaço de pão e um copo d'água. Ele nunca soube disso. Um dia no céu eu vou contar. Uma luz, uma estrela que entrou naquele ambiente. Comidas de todo tipo. Simples. Uma estrela de Deus. Um modelo. Próximo, por favor. Pode passar para mim. João Wolff. Morreu mês passado. Dormiu em Jesus com 92 anos. Eu formei em teologia e a igreja pediu que eu fosse para o Rio Grande do Sul. Eu agradeço muito o pastor Davidiana. Viu, pastor? Rio Grande do Sul. Depois vim para Curitiba. Eu falei, eu gostaria de ser pastor de uma igreja. Não quero trabalhar em departamento. Eu fui para departamento, eu quero ser pastor de uma igreja. Me deram uma igreja chamada Bom Retiro. Meu primeiro distrito, depois de 4 anos de formado, chamado Bom Retiro. Um distrito, uma igreja filha da Central. Em 1995, a igreja achou por bem substituir o pastor João Wolff. Pode deixar a imagem dele ali, por gentileza. A igreja achou por bem substituir o pastor João Wolff. Acho que foi em Utrecht, na Holanda. E ele então deixou a liderança da divisão sul-americana, 8 países, e foi enviado para Curitiba cuidar de um ministério na União até dar o seu tempo de aposentadoria. E um dia, cheguei em casa, tinha uma caixa de maçã que veio de Fraiburgo. Eu confundo Friburgo com Friburgo é no Rio, é Fraiburgo. Oeste catarinense, terra da maçã. Aí eu perguntei, eu morava era uma escadinha em cima, no sobrado, embaixo morava uma irmã. Tem aquela caixa de maçã na porta. Uma caixa pequena assim. Não é maçã. É as maçãs do Éden quase. Gala, Fuji, Red. A caixa de maçã. Eu falei, irmã. Aliás, depois foi morar uma irmã, uma vizinha. Falei, vizinha, quem trouxe essa caixa de maçã? Está na minha porta. Aqui na rua. Ah, um senhorzinho baixinho, parece um padre. É muito bonzinho. Orou comigo, conversador, gentil. Eu acho que era padre. Eu falei, mas padre? Eu não tenho nenhum amigo padre. Irmãos, demorei meses. Fui atrás, fiquei, quem foi?
Eu liguei para ele. Pastor? Oi. O pastor João. É o Gilson. O amigo. Que amigo? Um santo homem, um miserável começante. Começante, né? Pastor, o senhor comprou uma caixa de maçã em Fraiburgo? O senhor colocou na porta da minha casa, por quê? O senhor é reconhecido pela Igreja Mundial como um dos maiores líderes da Igreja Mundial, pela humildade, o homem do folheto, um trabalhador missionário. E o senhor condescendeu em comprar uma caixa de maçã e colocar na porta da minha casa. Por quê? Eu gosto de você. Aí eu soube que você gostava de maçã. Eu estava vindo, tinha um monte de maçã. Eu falei, vou levar uma caixa de maçã para o Gilson. Mas pastor, o senhor nem me conhece. Eu falei assim, não importa. Eu só queria te agradar. Marisa, Gilberto. Eu não publiquei nada, não falei nada. Falei, em algum momento eu vou contar. Passaram-se 10 anos, eu voltei para a Central de Curitiba para ser pastor. Meu ancião, João Wolff. Sentava na comissão. E tinha uma danadinha, gostava de um açúcar. Na barriguinha, botava a mãozinha em cima da barriga. Humilde, quieto. Um homem que liderou essa igreja. Parte do mundo da igreja. Ali, a construção da Central, Deus me deu a honra, a alegria. Obrigado, querido irmão, que me deu o apoio. Nilton, amanhã à noite eu vou dormir na tua casa. Te amo, Nilton. Meus outros irmãos. Quando o caldo entornava ali, construção envolvendo milhões de situações. Pastor João sempre, a comissão era assim, 2 filhas sentavam ali. Levantava e dizia, irmãos. Todo mundo parava, né? Uma estrela de Jesus. Ele e o pastor Davi Moroz. E outros, pastor Cláudio Belos e outros. Mas ele, estou falando dele agora. Irmãos, olhem para o pastor. Olha para esse moço. Esse moço só quer o bem da igreja. Irmãos, apoiem o pastor. Apoie o pastor, irmãos. Esse homem não vai errar. Apoie. A igreja, a comissão às vezes em dúvida, alguma coisa que eu queria mudar ali e tal, nada errado, mas dúvida, uma igreja grande. O pastor João Wolff levantava e dizia, apoie o pastor. Chegava, terminava a comissão e ia abraçar ele. Ele abraçava e dizia, fica firme, menino, vai dar tudo certo. Uma estrela, um anjo. Um homem que condescende viajar para o oeste catarinense, trazer uma caixa de maçã para um aspirante, um homem que foi presidente de divisão, um homem humilde, um homem cheio de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, que mês passado dormiu em Cristo Jesus, certo de que ressuscitará e estará com Cristo na glória celestial. Quem são as estrelas nas mãos daquele que não treme? Na mão direita, os servos do Senhor, os escravos de Jesus, aqueles que estão a teu favor para dar o alimento no tempo certo. Logo Jerusalém chegará. Vem cá, Otávio. E é isso que eu quero, é isso que eu vou pregar, é isso que eu vou anunciar. Está no tempo de pregar profeticamente, está no tempo da igreja voltar a ser um movimento, deixar de ser uma coisa institucionalizada, travada, amarrada. Deixa o Espírito fluir. Lógico, temos todas as orientações para seguir, mas o esboço não vem de homens, o esboço vem de Deus. Que o Senhor te abençoe e que nos dê, a nós como liderança, e você que é um líder da igreja, um pastor ou ancião, nos dê a consciência de sermos servos fiéis e darmos o alimento certo no tempo certo, porque em breve Jesus vai voltar.
Dormindo no meu leito, em sonho encantador, um dia eu vi Jerusalém no templo do Senhor. Ouvi cantar crianças em meio ao seu cantar. Rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Rompeu a voz dos anjos no céu a proclamar. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, hossanas nas alturas, hossana ao vosso Rei. Então o sonho se alterou, não mais o som feliz. Ouvia das hossanas os coros infantis. O ar em torno se esfriou e ao sol faltava a luz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. E no alto e tosco monte vi o vulto de uma cruz. Ainda assim se mudou, surgia em resplendor a divinal cidade, morada do Senhor. Da lua não brilhava luz, nem sol nascia lá, mas só fugia a luz de Deus, pura em ser.
Pai, lutar sempre espiritualmente, às vezes cair, desistir de ti jamais. O Espírito que nos deu a profissão de fé nos mantém em confissão de fé até o dia que estejamos dentro da Jerusalém, nosso querido Salvador, o responsável por todas as coisas. Prove ao Senhor, através de patriarcas, profetas, apóstolos, os pais da igreja, os teus ministros, servir os conservos, os companheiros, os membros da igreja. Todavia há um esboço detalhado do que fazer e como fazer. O Espírito Santo nos possua, a cada um de nós na sua esfera de influência, para fazermos a obra de Deus de acordo com a vontade de Deus, porque então haverá a bênção de Deus. Dê continuidade de um sábado na tua companhia. Invade esse ser e toma posse em nome de Jesus. Amém. Amém.